Tem uma prática muito interessante, é a gente parar de falar eu sou e falar eu estou. Você sabe que a gente tem 90 milhões de pessoas negativadas, né? E das quais 40 milhões já estão negativadas há 10 anos. Para onde o crédito vai ser sustentável se não tiver essa conexão humana de dever de falar assim, se eu pegar aqui, eu vou pagar. Embora eu acho que saúde mental deva ser uma obrigação de cada um, a empresa é um coletivo de seres humanos, se não fazem isso para eles, eles não fazem para todos. Então, porque não é um valor. Se não é um valor, ele só vai fazer na obrigação. Então eu acho que tem mais a ver com isso, com cultura mesmo. Olá! Hoje aqui no Como Você Faz nós vamos falar muito sobre decisões, sobre confiança e sobre liberdade, mas sem ficar ali no óbvio, né? Nós vamos falar como esses três temas atravessam a nossa vida, como é que a gente pode aprender com isso, como a gente usa isso no nosso dia a dia e como a gente pode se preparar, se superar, se melhorar, sabendo trabalhar muito bem esses três temas. Além disso, a gente também, obviamente, vamos falar sobre o crédito, o futuro do crédito aqui no Brasil e como isso impacta ou vai impactar a sua vida, seja no profissional, né, seja de forma direta ou indireta, inclusive, na sua vida pessoal. E para falar sobre tudo isso aqui, eu trouxe o Fernando Manfio, decidologista, criador do método Cultura Decisiva, criador do fórum Move On e CEO do Move On Power Decisions, certo? Manfio, cara, show de bola, muito bom receber você aqui. Cara, obrigado, que fala bem pra caramba, admiro pra caramba o que você fala, gente. Lá no LinkedIn, tô sempre acompanhando você no seu podcast do Move On também. Cara, show de bola, muito bom te receber aqui. Eu que agradeço o convite, eu adoro fazer podcast, eu gosto de expressar, né? A gente gosta de se expressar no mundo, eu adoro me expressar e colocar aquilo que eu tenho pro mundo, né? Muito bom, obrigado pelo convite. E se expressa bem pra caramba, ó. Conselho, seguir. Ué, acabou de falar que conseguiu um trabalho porque tava se expressando num grupo que você nem era o primeira escolha. Exatamente, isso é bom pra caramba. Deixa eu te perguntar aqui, por que trabalhar com decisão? Boa pergunta, adoro perguntas que me façam refletir. Por que trabalhar com decisão? Porque, na minha visão, decisão é a raiz de tudo que você faz. Quando a gente pensa em decisão, muitas pessoas pensam que decisão é comprar uma casa, comprar um carro, casar, ter filho, não ter filho, o que você vai comer no restaurante, enfim, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, assim, decisões. Uhum. Mas quando você traz o aspecto da decisão em si, da palavra decisão, eu estudei muito isso porque eu comecei a perceber que apesar de eu ter conhecimento em várias áreas da vida de forma clara, eu ainda assim não fazia aquilo que eu precisava fazer. E comecei a perguntar, mas por que eu não faço aquilo que eu preciso fazer? E aí eu queria trazer para o mundo, você vai me cortando, né? Se eu estender muito aqui, você me corta. Ah, não, pode ficar à vontade. Eu queria trazer para o mundo uma possibilidade de mais eficiência, porque durante a minha consultoria, né, durante o tempo de consultoria, foram 22 anos de consultoria de crédito, gestão de riscos, né? Mais de, 400 projetos. E eu percebia que o grande empecilho, assim, não é empecilho a melhor palavra, o que atrasava um pouco ou diminuía a eficiência dos projetos, vamos dizer assim, eram seres humanos. Naquela época eram dois problemas, seres humanos e tecnologia. Hoje, tecnologia não é mais um problema. Então, quando eu olhei para isso, assim, poxa, mas por que está tanto atraso, por que está tanta divergência, por que as reuniões são tão tensas? Por que acontece tanta coisa nesse bolo? A gente faz um projeto lá certinho para a pessoa, ó, segue essa dieta aqui, ó. Mas a pessoa não vai fazer a dieta. Ela entende a dieta, mas não faz a dieta. Exato. Eu falei, mas de onde vem isso? Né? Eu falei, pensando como é que eu posso ajudar o mundo a olhar para isso. De repente cai na minha mão uma pesquisa. E daí que nasce a ideia principal. A gente toma 35 mil decisões por dia. Essa é a pesquisa que caiu na minha mão, assim, de Harvard. 35 mil decisões por dia, das quais 66%, 2/3, não nos levam ao melhor resultado. Essa parte eu não sabia. Eu conhecia a primeira parte, essa eu não sabia, não. Não nos leva. Se você olhar para o mundo, você vai ver isso. O mundo não tem 66% de
possibilidades de melhorar, pelo menos 66% de possibilidades de melhorar. Faz sentido. Então, quando você olha para isso, você olha para a sua vida, para a minha vida. Em termos de comida, quando você olha a decisão no geral, nessas micro decisões, a forma como a gente fala a melhor palavra, não necessariamente é a melhor coisa, em 66% fácil. O que hoje em dia eu traduzo para o meu trabalho como uma notícia boa. Ó, você tem 66% de melhorias possíveis. Né? Porque 33% é o natural. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu fui entendendo isso, trabalhando isso. Falei, gente, se a gente entender exatamente como a gente decide, talvez a gente seja mais autoral. E comecei a estudar isso, estudei muita coisa. Né? Fui fazer antroposofia, teoria U, filosofia, fui fazer coaching, fui fazer de tudo que você imagina. Eu estudei um pouco, neurociência, estudar um pouco. E comecei a me conectar com uma palavra que sempre me deixou intrigado. Porque quando você fala assim, pô, por que você fala de decisão? Porque quando a gente chega para o mundo, quando a gente chega no mundo, você ganha um presente. Livre-arbítrio. Perfeito. O que é o livre-arbítrio? Decisão. Sim. E muita gente confunde, talvez por isso 66%, confunde livre-arbítrio com fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Eu sou livre? Livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio é a livre... Você pode decidir, mas será que você está decidindo em liberdade? Ou você está decidindo contra si mesmo, contra o mundo? Daí comecei a pensar isso. Falei, cara, isso aqui é o livre-arbítrio, né? Já tá na Bíblia, já está em tudo quanto é lugar. Sim. Eu preciso entender o meu livre-arbítrio. Então foi daí que surgiu decisão. Falei assim, eu vou trabalhar então o livre-arbítrio. Só que eu não falar livre-arbítrio nas empresas é um pouco mais complexo, nas palestras mais fora da empresa eu posso falar, mas livre-arbítrio é a arte de decidir, né? Tá. E o seu trabalho é focado dentro das empresas? Muito mais. Também, muito mais. É a minha paixão, né? O corporativo é a minha paixão. Eu gosto de falar para as pessoas, tenho redes sociais, já fiz mentorias em grupo e tal, mas assim, minha paixão assim, eu acho que as empresas têm uma responsabilidade muito forte. Perfeito. E na empresa, você trabalha não só a entrega da empresa, mas você também pode treinar o ser humano. Sim. Né? Grande parte dos trabalhos antigos, principalmente, agora mudou um pouco, mas de liderança, era mais comportamental para como você faz a empresa crescer. O objetivo era esse. Né? Só que começou-se a perceber que não adianta só esse objetivo. Então, você precisa fazer a pessoa se sentir agora assim, né? Ainda mais agora. Feliz, né? Ainda mais agora, né? Com esse monte de pressão que tem para tudo quanto é lá, onde as pessoas são se sentem muito acuadas, né? Sim. E a NR1, né? Outro dia Nossa, temos aí uma notícia, né? Viu uma lei, né? Tão fake tá o negócio, teve que vir uma lei para ajudar. Pois é. Mas, assim, de novo, por que precisa uma lei para mostrar para a gente o óbvio? O óbvio, sim. É a lei do óbvio, né? Precisa ter uma lei. E o que acontece? Você olha assim, por que existe uma lei? Lei é uma regra. Por que precisa botar uma regra? Porque nós somos crianças. Nas nossas decisões, nós somos infantis. A gente não é adulto e maduro o suficiente para tomar as decisões que precisam ser tomadas, então vem o papai lá e fala assim, NR1 para vocês aí. Agora vocês vão levar uma multa, vocês vão se ferrar se você não fizer, se você tiver riscos psicossociais. E por que, na sua visão, por que a gente decide por não fazer o óbvio, que é olhar para felicidade do colaborador, para a saúde mental dele? É porque a gente, de certa forma, a empresa cuida da saúde física. Que eu não quero ter uma lei por isso aí também, mas beleza, já está muito intrínseco isso, tem plano de saúde para isso e tal. Sim. Por que as empresas hoje não decidem cuidar da saúde mental? Porque é simples, né? Porque os executivos são pessoas e também não estão com a saúde mental muito boa, né? É verdade. Entendeu? Apesar da, entre aspas, da liberdade financeira que os executivos têm mais do que outros, ainda assim, né, parece que nada é nunca suficiente. Então, assim, quando você olha para isso, assim, se eu não faço esse trabalho para mim, por que eu vou oferecer para os outros? Embora eu acho que saúde mental deva ser uma obrigação de cada ser humano, a empresa é um coletivo de seres humanos. Perfeito. Né? Então, os seres humanos que comandam a empresa, se não fazem isso para eles, eles não fazem para todos. Então, porque não é um valor. Se não é um valor, ele só vai fazer na obrigação. Né? Então, a NR1
Fala assim, eu sei que não é num valor aí seu, embora lá na parede esteja escrito os valores, né? Sim, e só tá lá. É só tá lá, né? Por quê? Porque as pessoas não percebem que nem todo mundo entende aquele valor da mesma forma que o outro entendeu, e se ela vê os executivos não cumprindo aquele valor, ela se sente, o livre-arbítrio dela lá se sente livre para fazer o que quiser, né? Tá. Então eu acho que tem mais a ver com isso, com cultura mesmo. E o que, na sua visão, o que deveria fazer para a gente mudar esse jogo? Então, vou te falar um pouco da minha experiência de 40 anos de 20 anos de consultoria, né? Então, eu trabalhei muito no corporativo, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Eu criava muitas áreas de risco, porque eu caí meio que uma coincidência da onda, assim, caí na onda da modelagem. E eu adorava a modelagem, né? E quando eu comecei a modelar, eu falei assim, nossa, eu aqui estou modelando dentro de um computador. Hoje todo mundo sabe por causa de Instagram e tal, todo mundo reconhece isso. Mas estou dentro do computador prevendo o comportamento humano lá fora. Hoje isso é óbvio, né? A gente tem algoritmo, todo mundo entende. Você está falando de 40 anos atrás, não era tão óbvio assim. Não, né? Um pouco. Tinha que explicar o que era isso. O que era? Então, assim, não tinha... Modelos não eram, você não decidia crédito com modelagem. Você era no comercial, né? Ia lá, eu andava... E chegou uma época que, depois de eu ter montado várias áreas, eu decidi montar a consultoria. E nessa consultoria, com tantos projetos, eu começava a perceber que eu precisava ensinar para as pessoas que existe um algoritmo tomando decisões pela empresa. E aí saí pelo Brasil afora ensinando algoritmos, principalmente para o varejo grande. Então, o que era modelagem? Você precisava fazer estatística. As pessoas tinham uma certa reatividade. Como assim uma fórmula vai decidir que melhor que eu comercial? Né? Ah, lembro bem disso. Então, e é engraçado, né? Daí, sabe o que eu fazia? Competição, né? Então, só você pega essa carteira aqui e dá a carteira para o meu modelo. Vamos ver quem tem menor inadimplência depois. E como o modelo ganhava sempre, Sim. Eles foram cedendo e a cultura foi se instalando. Pra você ter ideia, eu brincava de Gasparzinho. Lembra do Gasparzinho? Lembro. O Fantasminha Camarada? Eu lembro da minha época. Então, tá no meu livro, inclusive, né? Eu tenho um livro chamado Risco Nosso de Cada Dia. Esse livro, ele mostra um pouquinho que é um modelo, né, de crédito. E aí eu falava modelagem, né? Score é Gasparzinho. Ele assusta no primeiro momento, porque você não está acostumado com ele, mas ele é bonzinho. Ele vai te ajudar a tomar melhores decisões. Fantástico. E comercial, você que está com medo de perder emprego, desenvolva outras habilidades. Né? Outras habilidades, porque você vai perder o emprego se você for só querer fazer análise de dados ali, porque o score faz melhor que você. O que você tem é outra coisa além dos dados, porque os dados já eram. Então, isso aí me ajudou bastante a entender esse processo decisório como um todo. Esqueci tua pergunta, fala a verdade. A primeira, eu estou respondendo uma pergunta que eu esqueci. Não, vamos lá. Eu vou até pegar nessa coisa, a gente já volta ali com ela. Porque eu estava perguntando como as empresas hoje deveriam agir, né, para decidir melhor, né, trazer melhor o funcionário, né? Então, mas nesse sentido, então, do mesmo jeito que algumas atividades, né, financeiras ficavam para os modelos, nas empresas a gente precisa perceber qual é a diferença, né? Hoje em dia, principalmente com todos esses chats que existem, nessa IA fantástica, e a IA chegou para revolucionar o mundo, né? Porque a gente cria IA no melhor do nosso estado. Então, a gente está ali criando IA, está já concentrado, criamos um negócio maravilhoso. Só que no dia a dia a gente não está o tempo todo concentrado. Perfeito. Né? Então, IA responde melhor que nós, muitas vezes. Né? Porque a IA reconhece as emoções por trás, sabe? Porque ela não tem. Então, ela reconhece o que poderia ser. Sim. Então, ela usa só uma... Então, assim, eu acho que o que a gente pode reeducar é as pessoas a perceberem da onde vem o modelo interno. E é disso que eu falo. Existe um algoritmo invisível dentro da sua mente que captura toda a sua história, né? Captura toda a sua história, só que não é bem sua história. E isso que é interessante, não é bem sua história, é as suas histórias. Porque história é o fato. Sim. História é interpretação, né? Perfeito. O que você tem de memória, o que foi falado para você, que não necessariamente é um fato ou verdade. Sim, né? Isso Então, é a interpretação do negócio. Nesse banco de dados que está aqui na nossa mente, tem fatos que a gente não viveu,
e achou que viveu. Tem fatos que a gente interpretou de um jeito, mas era de outro. Então, assim, está cheio de vieses. Quando você faz um trabalho de modelagem estatística, você vai lá e elimina variáveis que são enviesadas. Perfeito. Para ficar a fórmula mais poderosa. É assim que se faz IA. Sim. E dentro da nossa cabeça, a gente precisa aprender a eliminar as variáveis que não servem. Pô, e o que eu devo fazer para tentar eliminar essas informações que não preciso para tomar boas decisões? Então, primeira coisa, eu acho que é as pessoas reconhecerem que elas estão no automático. Então, eu classifico assim em dois tipos de resposta para o mundo. Né? Toda decisão é uma resposta para o mundo, é a forma como eu me expresso. Né? Então, eu me expresso no mundo através das decisões. Cada palavra que eu estou falando aqui, apesar de ser rápido, né, ela está vindo de um lugar consciente. Né? Olhando para você num podcast, tranquilo. Mas e se eu estou brigando com alguém? Da onde vem? Né? Então, eu tenho um algoritmo aqui que está funcionando. Então, eu preciso primeiro reconhecer quando eu estou reativo e quando eu estou criativo. Tá. Posso dar um exemplo? Por favor. É um exemplo que eu dou na palestra. Você está andando de carro, bonitinho lá, tal, na faixa certa, tudo certinho. Velocidade adequada, cantando, de bem com a vida. Chega outra pessoa e te fecha. Né? Te fecha bruscamente e, não satisfeita por te fechar, ela abre o vidro e te xinga. Aí você abre o vidro e xinga ela. Xinga de volta. Então eu falo assim, por que você xingou essa pessoa? E você vai falar para mim, você não viu o que aconteceu? Eu falo, vi o que aconteceu, estou vendo tudo aqui, na minha tela aqui. Aí você fala, então, eu falei assim, pois é, mas não é essa a minha pergunta. Mas a minha pergunta é a seguinte, por que você xingou aquela pessoa? Até porque você não viu, você jogou a responsabilidade para o outro, né, para fazer, né? Aí você fala assim, exatamente. Eu falo assim, mas ele me xingou. Eu falo assim, já entendi toda a história, mano. A pergunta é por que você xingou? Aí a pessoa para. Aí eu falo, você xingou porque você decidiu xingar. Perfeito. Então, como você quer viver? Qual a intenção de vida sua? Você quer colocar paz? Ou quando alguém joga uma bomba, você joga outra? O que você quer para o mundo? Né? Sim. Então, existe uma reatividade absurda, inconsciente em todos nós. Então, você reage. Por que você xingou? Por que você decidiu xingar? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual a sua intenção? Sua intenção na vida... minha intenção é... Você quer colocar guerra ou amor na vida? Eu quero colocar amor. Mas a sua decisão não tem a ver com amor ali na hora, né? Sim. Não. Então, não era uma intenção amorosa, uma intenção reativa. Qual que era o teu objetivo, então? Se você não xingasse, o que aconteceria? Então, primeiro veio o impulso. Né? Eu deixei o impulso me levar. Mas se você não xingasse, o que aconteceria? Eu não sou um banana, não. Você ia se sentir humilhado. Então, para não se sentir humilhado, você xingou o outro. É isso. Mas por que você se sente humilhado? Né? Então, aí começa um lugar assim, poxa, você não estava bem? Você não confia em você? Você não estava de paz ali dirigindo? A pessoa, o outro, estava descontrolado. Por que você se deixou entrar nessa? O quanto o ambiente está te trazendo para essa reação, né? Sim. E eu ouvindo você falar, eu falo, cara, quando você falou, por que você xingou? Eu com certeza xingaria. Não, mas eu xingaria, mas não para ofender o outro ou de uma forma que for chegar ao outro. Não, para me desestressar e eu voltar a me regular. Né? Eu xingaria para mim, né? No caso, abriria vidro, nada. Né? Então, mas eu fazer um xingamento, né? É a decisão que você decide ter, em cima até do próprio xingamento, que é uma reação diferente. Cara, deixa ele lá, relaxa. Eu preciso me regular de novo, porque ele me estressou, né? E, deixa eu xingar, usar meu artifício aqui. Mas é uma coisa que é muito legal, porque é uma forma diferente. Falando, não estou deixando o ambiente externo
me provocar, me regular ao ponto de eu fazer isso, criar outras ondas externas. É que é isso o ponto que você está falando. Então, muito legal. então, aí você pode fazer o paralelo seguinte, quer dizer, primeiro você pode você pode gritar, cantar, não precisa nem xingar lá dentro do carro. Você fala, por quê? Chegou um impulso. Para controlar esse impulso, nesse caso específico, exige muita energia até você praticar. Vai chegar um dia que você nem vai ficar irritado. A pessoa xingou, você não ficou irritado. Né? É um aprendizado. Sim. Por quê? Porque daí você mudou a sua rede neural. Né? Hoje a gente está nessa rede neural de reatividade. E as coisas que acontecem, aí vem. Essa foi uma situação simples, claríssima, de algo concreto e real fora de você. Uhum. Mas quando você está trabalhando sozinho, não é fora de você. Você continua reagindo com você mesmo. Sim. O tico com o teco. Né? Então você pensa uma coisa desagradável, já reage, né? Já, por exemplo, deixa de fazer. Vamos supor, chega, você falou que vai fazer dieta. E aí você fala, não vou comer brigadeiro. Alguém chega e oferece brigadeiro para você. Ninguém te ofendeu. Uhum. Mas você está fazendo a dieta. Aí a pessoa oferece brigadeiro, você pega o brigadeiro. Você segue o impulso. Mas por que você pegou o brigadeiro, né? Se você estava de dieta e falou que não ia comer o brigadeiro? Porque na sua cabeça entraram várias possibilidades. Né? É o último que eu vou comer. Aí você começa a criar o que eu chamo de scripts. Scripts emocionais reativos. Uhum. Você começa a criar uma historinha para justificar você sair da sua intenção. Né? Se a sua intenção é a dieta, por que você saiu dela? E como eu devo reagir? Não sei nem se isso é possível a gente falar aqui, mas como eu posso pensar, agir para que eu não tenha essas reações, eu consiga reunir informações minhas externas para eu decidir melhor? Acho que começa tudo por um lugar de curiosidade. Né? Primeiro você tem que ser curioso pelo tema. Né? Uhum. Então você, peraí, eu quero entender como eu me coloco no mundo. Tá. A pessoa precisa querer, porque tem gente que tá nem aí. Mas a primeira coisa é, como é que eu me coloco no mundo? É importante, eu estou numa reunião, né? Uhum. Eu preciso falar alguma coisa importante e aí eu não falo. Eu pergunto, por que você não falou? Porque não era hora de falar, porque alguém falou na minha frente, porque alguém ia discordar de mim, eu poderia ser mal visto. Daí começa todo um trabalho de medo da vulnerabilidade. Brené Brown, né? Uhum. Medo da vulnerabilidade. Puxa, me estava vulnerável, não conseguia falar. Aí esse medo da vulnerabilidade nesse momento é vergonha, né? Então eu fiquei com vergonha de falar, ou fiquei com medo de não ser aceito. Eu fiquei com medo de alguém discordar da minha opinião. E aí eu trago para o trabalho uma coisa muito interessante, que a gente está identificado com aquilo que a gente fala ou faz, ou com as nossas aparências, seja o que for. Então, quando alguém não gosta da nossa opinião, por exemplo, uhum. Eu me ofendo. Tá, bem comum hoje em dia. Bem comum. Bem comum. Bem comum. Então, você está no mundo aí hoje, eu sou corintiano, você é palmeirense, né? Sim. Haters. Então, haters. Você fala uma coisa numa rua, né? Vai votar no A, você é um absurdo, você é um ridículo, você vai votar em A. Porque não... Então, assim, nós estamos identificados com a nossa opinião. E aí, quando alguém discorda dessa opinião, ele vira meio que nosso inimigo. Isso é uma coisa que eu ainda juro que eu preciso entender aonde que a gente chegou nessa inimizade. Identidade. As pessoas se identificam. Eu sou identificado como corintiano. Se o Corinthians perde, eu sofro, entro em depressão. Né? Se chega um palmeirense, eu já odeio. Né? Então, é identidade. Então, nós ficamos, em vez de ser humano passando por aí, são identidades passeando por aí. Então, quando a gente deixa de se desidentificar, né? Eu não sou a minha opinião. Você pode gostar ou não gostar da minha opinião. Sim. E está tudo bem. Porque eu não sou a minha opinião, eu sou maior que ela. Isso é só uma opinião, é meu ponto de vista. E de uma coisa. De uma coisa. E do resto, né? Exato. A gente está aqui para colocar nosso ponto de vista. A gente é ser humano criativo. Nós estamos aqui para colocar, mas a gente tem medo de colocar nosso ponto de vista. Por causa da reação que o outro vai ter. Uhum. E aí, quando o outro acha que meu cabelo é ruim, meu óculos é feio, minha opinião é errada, eu me sinto ofendido. Mas peraí, ele não está falando sobre mim. Ele está falando sobre a minha opinião. Uma expressão minha no mundo, mas não está falando sobre mim.
Uhum. Então tem uma brincadeira que eu faço também nas palestras, que eu falo assim, quem colocou esse bolo na mesa? Aí eu falo assim, sua mãe, minha mãe que fez. E eu falo, eu não gosto do bolo. Aí todo mundo fica bravo comigo. Eu falo assim, mas por que vocês estão bravos comigo? Eu amo a mãe dele. Você não entendeu? Eu posso amar alguém e não gostar da opinião. Eu posso amar alguém e torcer para outro time. Eu posso amar alguém e respeitar as escolhas da pessoa. Perfeito. E a gente perdeu isso. Então, por essa insegurança nossa, quando alguém não combina com a nossa opinião, a gente vai para a guerra. Que é o que você está falando aí. A gente vai para a guerra. Vou bater nele, quero matar ele porque eu não quero ouvir outra opinião. Religiões, isso é muito comum, né? Exato. É verdade. É verdade. E aí, você falou disso, eu fui lembrar, né, o quanto, quando você falou, eu posso amar a pessoa e não concordar com ela. Isso. E aí eu falo para quem tem filho, cara, quantas vezes teu filho fez o que você não queria? Pois é. Né? Ou ele tem uma opinião diferente, ele faz algo diferente daquilo que você falou, cara, mas tu continua amando ele. Então, né? Mas o legal do filho, legal. que é um excelente exemplo que você deu, é porque assim, o filho tem uma diferença. Quando você está falando do seu filho, entre você, olha só, entre o impulso, teu filho fala, não gosto do seu óculos, papai, vamos supor. Uhum. Pode surgir um impulso. Como assim, não gosto do meu papai, que de respeito? Alguma coisa muito rápida, sabe lá qual é a voz? Sim. Reativa, pode surgir em você. Mas antes de chegar no seu filho, ela passa por outro lugar. Ela passa pelo lugar do sentir, do amor. Uhum. Então, antes de chegar no seu filho, você já passou pelo amor que você tem por ele. Sim. E, portanto, ela chega do outro lado. Nas ruas, né, nos trabalhos, a gente pensa e age. E ignora um pouco o sentir. A gente ignora essa passagem pelo amor, pela presença, por estar uma respirada. Né? Não, é só uma opinião. A gente não passa por isso. A gente sai do reativo direto para fora. Perfeito. E essa é a grande diferença. Foi bom que você deu o exemplo do filho para a gente poder falar isso. Essa é a grande diferença entre você conseguir com o seu filho. Não necessariamente você ia conseguir com o teu irmão a mesma coisa. Apesar de se amar seu irmão, você não tem essa conexão de, no seu filho você é responsável por ele, pela educação e tudo mais. Sim, sim. Teu irmão já ia brigar com o irmão também. Então, assim, depende muito, né? É verdade. E aí é outro exemplo que você trouxe também que é legal, né? Porque com a reação com o irmão, que ela é diferente. Pode até brigar e tal. Mas você chega num finalmente que você, cara... Aí chega uma hora que é mais fácil você falar, tá bom, é a opinião dele, você vai xingar ele porque ele tem aquela opinião que é diferente da sua e tal, mas vocês continuam se amando, continuam junto e não vão deixar de se falar de outros assuntos, de outras coisas, não vão se afastar por causa de uma opinião. Ou vão, né? Quantas famílias não quebram, quantas empresas familiares não quebram. Empresas familiares é um dos maiores problemas que você tem no mundo empresarial. Né? Aqui aí entra a questão de dinheiro, né? É a opinião. Que é cara, é o pior, né? O que entra dinheiro no meio, nossa senhora. Mas só assim, a ponta do iceberg. Se eu for para baixo, o resto está se contendo, né? Assim, eu acho que tem que ter uma coisa... eu sou muito, por ser engenheiro, e foi assim um pouco que eu me resolvi na vida, com a lógica. Eu acho que existe lógica para tudo. Tem que ter lógica, né? Então, não tem lógica eu brigar por causa de uma opinião. Porque eu não sou minha opinião, nem o outro é a dele. Cada um dá a opinião que quiser. Perfeito. Não tem lógica isso. E para mim, a lógica da que vem da antroposofia, né? Do pensar, sentir, agir, né? Que as empresas, por exemplo, não são as empresas que decidem. Quem decidem são os seres humanos. Né? Perfeito. E os seres humanos, eles têm... 3 elementos muito claros na decisão: um pensar, um sentir e um agir. Né? Só que a maior parte dos seres humanos só pensa e age. Está no automático. Perde a lógica de que não passa, né? A fórmula da decisão não passa por o sentir. Sentir em que sentido? Sentir no lance de você se perceber, de ter uma presença, de parar e esperar, peraí, o que está aqui me contaminando? Né? Então, esse trabalho que eu faço é de desconstruir, é mostrar as variáveis mesmo. Então, por exemplo, olha, eu não sou meu bolo, eu não sou minha opinião. A única coisa que eu posso colocar no mundo, é para isso que eu vim para o mundo, é dar meu ponto de vista. Perfeito. Se eu sou chamado a uma reunião, eu sou chamado para dar meu ponto de vista, sou pago para isso. Né? Aí eu chego lá e não dou meu ponto de vista porque eu estou com vergonha. Mas peraí, você é pago para isso? Sim. Né? Não, quando você trabalha com consultoria é muito louco, né? Porque tem gente que te contrata para você mostrar que ele está certo. E na realidade não é isso. Isso acontece muito. Nunca fui esse cara. O pessoal fala... Não, eu também não sou não, mas o pessoal fala, isso é raro, mas acontece muito.
Mas é verdade. O que eu já tive de gente falando, mas Matheus, eu quero que você mostre. Ele falou, então não é comigo. Cara, não é nada raro. Né? As pessoas acabam querendo agradar o outro, né? Exato. Se eu vamos dizer assim, se eu for falar uma coisa negativa para esse cara, ele não vai me contratar de novo. Né? E muitas consultorias vivem disso. E eu acho o seguinte, você tem que sempre falar a verdade, a sua verdade, pelo menos. E a sua verdade pode não ser a verdade, né? Pode ser a sua verdade. E o que você tem que aprender? Aprender a se comunicar. A falar de uma forma que não seja agressiva, que não seja ofensiva. Sim. Aí é outra arte. Mas você precisa entender que a tua decisão sempre tem que cumprir a intenção que você tem na vida. Né? Aí o que acontece? Você está com a intenção, mas se você fica desatento, você esquece a intenção. No que você esquece a intenção, já foi para a reatividade. Eu gosto muito de falar sobre confiança, decisões, que é o que a gente está falando agora, e liberdade. Por que esses três? Porque para mim são... Quando você estuda... Eu estudei a teoria U, de Otto Scharmer. A teoria U do Otto Scharmer é uma teoria transformacional, né? E evolutiva das corporações, das empresas. Tá. E esse cara criou essa teoria a partir de uma respiração. Né? Então a teoria é um U. A descida do U é uma inspiração, deixando ir aquilo que não serve para o mundo, nem para a organização, nem para o ser humano. Então você inspira... Essa inspiração, ela impede aquele impulso que chega reativo para todos nós. Né? Cada decisão começa com um impulso. Né? Então, você tem um impulso aqui, você inspira, deixa aí esse impulso. Aí você entra na presença. Lutando. É morte mesmo. Morte daquilo que você queria falar. Então, eu estou matando aqui a minha agressividade. Não quero que essa agressividade saia para o outro lado. E você expira para o mundo o seu melhor. Então, esse lugar da teoria U, no meu trabalho tem uma jornada U, que é um paralelo a esse aprendizado aí que eu acho maravilhoso. Então, assim, essa teoria U, ela é uma teoria que mudou totalmente a minha forma de ver o mundo. Que existe um processo para você sair daqui e chegar na prosperidade, né? Certo. Então, esse é um processo. Aí eu estava, nessa época que eu estava criando já esse trabalho, eu estava no crédito, né? E para mim, se você pensar na minha infância, a primeira coisa que eu tive de desafio foi em confiar em Deus. Meu pai era muito crente, tudo era pecado, etc e tal. E principalmente no meu caso, quando eu contei para ele que eu era gay, ele falou que eu ia para o inferno, né? Então ele falou que eu ia para o inferno. E eu falei assim, mas como assim eu vou para o inferno, né? Não tem lógica. Como assim não tem lógica? Está escrito na Bíblia. Eu falei, não está. Não está mesmo. Não está. E tem mais. Não tem lógica porque se Deus me criou assim, isso foi depois de anos e anos de joelho pedindo para Deus me tirar isso. Porque, a forma como você estava sendo criado, né? Não, é assim, se não fui eu que pus, não foi eu que pus, foi você. Então se foi você, então agora tira. Mas assim, sofri muito por isso. Imagina. Né? Muitos anos. E até eu falar assim, não tem lógica. Se Deus me criou assim, tá tudo certo. Pro inferno é que eu não vou. Mas foi um baque, porque era meu pai, né? Claro. Era a pessoa que mais eu admirava. E quando eu comecei a fazer modelagem estatística, por incrível que pareça, isso me ajudou a entender essa lógica. Porque assim, peraí, eu preciso entender a lógica que o mundo traz. Meu pai tomou uma decisão de falar uma coisa para mim a partir de um modelo mental dele. De uma mente toda cheia de viés com relação a esse tema. Né? E aí para ele acredita nisso, acredita realmente que eu vá para o inferno. Então o que ele fez ali foi me defender. Então demorei 30 anos para perdoar o meu pai, para entender essa fórmula. Ele só queria me defender e não soube como falar. Né? Com isso acabei me afastando dele. Então para mim, confiança é uma palavra que vem desde moleque. Quando você entra no mundo do crédito o que é? Confiança, 100%. Então confiança nasceu daí. Se você pegar o oposto, você fala assim, o que a desconfiança me traz quando eu não confio? Uma prisão. Né? Uma prisão. Eu fico preso nisso aqui. E para mim, a sequência era, como é que eu saio da prisão? Como é que eu me liberto dessa desconfiança? E entrou o meu segundo valor, que é a liberdade. Então, confiança, para mim, e liberdade, sim, primeiro eu preciso aprender a confiar para chegar e ser livre. E se você pensar nessa tudo que a gente falou até agora, o que é uma decisão, vamos dizer assim, reativa? É uma decisão
sem confiança em você. Porque você está com vergonha de falar um negócio porque você não confia em você. Uhum. Né? Quando você, por exemplo, eu pergunto nos trabalhos, você gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Como assim? Não, perguntando só isso. Você gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Você gostaria? Cara, você sabe que eu vou falar que não, porque eu acho que senão ia ser muito chato, ia ter tudo muito fácil, muito não sei o que. Eu gosto da diversidade, das opiniões diferentes. Ah, meu mundo é risco. Se eu não tiver algo pra me forçar a estudar e melhorar as coisas, não dá. Senão, eu penso por mim assim, eu não gostaria que fosse exatamente da forma como eu gostaria. Não gostaria, não. Essa foi a primeira resposta que eu dei, até eu investigar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você reclama? Ah, tem hora que sim. Você se óbvio. irrita? Ah, sim, tem hora que dá pra ficar bem Quando irritado. é que você reclama e se irrita? Obviamente, Entendeu? quando tá bem diferente do que eu queria. Porque o mundo não chegou do seu jeito. Exato, sim. Então, assim, a gente não foi treinado, nem eu nem você, a lidar com a frustração. Sim, né? sim. O que é frustração? Frustração é quando o mundo não acontece do jeito que eu quero. A gente chora porque o negócio não tá do jeito Então, que no a gente fundo, a gente quer que o mundo seja do nosso jeito, mas a gente abre exceções. Tá né? bom, Para perfeito. isso aqui eu não quero, não sei o que. Mas e se eu vou pra praia, planejei com a família, um puta sol, chega lá e tá chovendo, muito raramente tem gente que faz. Eu hoje em dia já estou preparado para isso, mas mesmo assim não é fácil, porque de dentro da vontade assim, por que tá chovendo, né? Sim, Então assim, você reage quando o mundo não acontece do seu jeito. E por quê? Porque de uma certa maneira a gente não acredita que possa lidar com isso de outra forma. Então a pergunta que fica implícita, inconsciente, por isso que eu falo do mundo do invisível. Inconsciente na tua cabeça é assim, eu não sei lidar com chuva na praia. O que eu vou falar para os meus filhos? Como que vai ser o fim de semana? Como que a gente vai ser feliz com chuva na praia? Todas essas perguntas são ocultas, elas são invisíveis. sim. Né? Mas você nem pensa nelas, você só reage e... né? Isso cria. Então assim, aí nasce sofrimento, porque às vezes você gritou, teu filho chorou atrás, né? Tem exemplos de todos os tipos de brincadeira assim. Seu filho chorou atrás, tua mulher ficou brava com você porque você fez seu filho chorar, e aquilo que poderia ser, agora vamos sentar aqui mesmo na chuva, vamos brincar, vamos fazer outras coisas, vamos pensar outro programa criativo, foi reativo. No que foi reativo, você perdeu eficiência, perdeu energia e muitas vezes causa uma catástrofe. Então, assim, nas empresas, numa reunião, é exatamente assim que acontece. Perfeito. Uma pessoa fala uma coisa que a outra não quer, eu entro num mundo reativo, o reativo pode ser agressivo ou esconder, ou nem dar minha opinião, sabotar depois, enfim, várias formas de você sabotar a sua vida, né? Sim. Porque você não aceita que a opinião do outro, que o outro está fazendo, ou alguma coisa que aconteceu. Você vai lá, você quer ser promovido, você não foi promovido. Você já fica pé da vida ou quer pedir demissão? Calma, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos olhar para nós. Então, acho que quando a gente pensa que o mundo é do nosso jeito, você está prisioneiro desse pensamento. A gente está prisioneiro disso. A gente perde completamente a criatividade, concorda? Concordo. Como é que você vai ser criativo? Você quer que o mundo seja do seu jeito, repetitivo. No fundo, quando você está do bem, você vai falar o que você acabou de falar. Eu não, eu gosto de surpresa, eu gosto de coisa legal, eu gosto de ouvir a opinião dos outros, porque você está de bem. Né? Então tem uma parte... Não, mas eu concordo, e estou super dentro do que você está falando, é verdade. Em Isso 66% você reage, 30%... É verdade, porque a gente sempre quer tudo do nosso jeitinho. Né? Quando sai do nosso jeito, a gente geralmente tem essas reações que você está falando. Por mais que eu, Matheus, saiba que, cara, é isso que dá movimento. É isso que dá movimento. É como a gente lida com isso nas 66% das vezes para tomar boas decisões. Porque assim, você quer o mundo do seu jeito, Matheus, mas você quer assim, num espectro. Claro. Até aqui eu quero. Passou daqui, não. Então, no fundo, a resposta como é sim ou não, é não. Você não quer. Né? Perfeito, eu quero até aqui, mas a minha pergunta, lá na minha forma matemática, é 0 ou 1. Você quer ou não quer? Né? Sim. E você sabe que quando eu estava pensando aqui no que a gente ia conversar e falar tudo, né? Eu pensei muito, poxa, ele fala muito de confiança, decisões e liberdade, mas são coisas que não necessariamente estão ligadas. Sim. Né? E você gosta de ligar elas e colocar... Para mim, elas estão conectadas, porque assim, quando você confia em você, você é um homem livre. Certo. Se você confia que você sabe lidar com o mundo conforme ele chega, se você fala assim, eu vou achar dentro de mim recursos para lidar com essa situação.
E a gente sabe que consegue, porque assim, o maior poder humano é a adaptabilidade. A gente já verdade. sabe. Mas a gente esquece desse poder de adaptabilidade e desconfia da gente, como se a gente não pudesse. Então, eu não sei lidar com a chuva, como eu não sei lidar com um comentário, eu não sei lidar com um não, eu não sei lidar com um erro, mesmo meu, né? Então, assim, a gente está limitando a nossa potência. Quando eu limito a potência, é óbvio que a minha decisão não vai ser a melhor. Então, é tudo matemático que eu estou falando, né? Tudo, assim, quando eu limito, eu reajo. Quando eu reajo, eu estou fora do meu melhor, não crio. Não crio, eu reajo. Porque eu estou preso dentro de mim, nesse lugar. Então, para mim, quando você confia em você, você se torna livre. Livre para viver a vida que você quer, porque você sabe que vai... enfim. E tem uma música, cara, só para trazer aqui uma brincadeira, assim, tem uma música da Elis Regina que é muito linda, que é do Beto Guedes, na verdade, né? E é assim, o medo de amar é o medo de ser livre. Já ouviu essa música? O medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier. Ah, sim, sim. O medo de sempre estar onde o justo estiver. Essa música mudou minha vida. Então, olha só, o medo de amar é o medo de ser livre. Porque verdadeiramente amar é confiar. Confiar Perfeito. e amar estão juntas. É o medo de ser livre. Livre do quê? Né? Então, livre do quê? De estar, de sempre estar onde o justo. O que é justo? Né? A presença divina, o justo, estiver. Então, a gente tem muito medo de estar, né, com a gente mesmo na presença. A gente está sempre... Olha o mundo como está. O tempo todo buscando atividade. A gente estava falando sobre isso antes do podcast. Todo mundo quer ouvir outras pessoas, outras dicas, outras coisas, mas a gente não entra na nossa presença para falar, uau, eu tenho essas respostas que aquele palestrante está falando. Verdade. Né? Eu tenho. E se ele fala, eu posso entrar dentro de mim e trabalhar isso. Eu não preciso ouvir 10.000 vezes, mesmo assim, precisar a 10ª... Perfeito. Né? Pode estar até escondidinho, mas a gente tem. A gente tem isso. Tem, porque verdade. a gente é presença, porque a gente é a abundância. Né? Nós somos abundantes. Como... O que nos prende? O que nos prende? Essa desconfiança de nós mesmos. Portanto, a liberdade, para mim, com a confiança, está diretamente ligada. E quando a gente fala de confiança, a gente tem a confiança nós em nós mesmos. Sim. Tem a confiança dos outros com a gente, e aí a gente pode quebrar a confiança daquelas pessoas que a gente respeita, que quer confiar, a confiança do chefe na gente, a confiança da equipe na gente. São confianças diferentes? Como lidar com isso? Muito boa pergunta. Essa pergunta você sabe que nunca ninguém me fez, né? Então, é muito legal essa pergunta, porque assim, falar de confiança é maravilhoso, né? Então, quando você pensa em primeira confiança, não vamos entrar em confiança de Deus, essas coisas, porque senão complica mais. Não. Mas assim, a confiança é a relação, assim, a confiança de que eu sei lidar com o mundo como chega, a confiança de que, apesar de aquilo que eu quero que aconteça não acontecer ainda, eu sei que eu vou trabalhar naquilo, isso é confiança. Eu vou continuar trabalhando naquilo. A gente estava falando antes também, né? Eu estou fazendo tecinologia há 12 anos, eu confio que vai explodir no mundo, porque é uma necessidade do mundo, e eu trabalho todo santo dia. Quando isso vai acontecer? Hoje. O que é hoje? Hoje é agora. O que é agora? É a única coisa que eu tenho. Sim. Eu não consigo falar de futuro nem de passado, prometer nada, né? Então, assim, quando vai acontecer? A gente fica naquele quando? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então, a consciência, para mim, raiz, é aquela que você tem em você. Então, quando você confia em você, e você fala assim, posso confiar no meu chefe? Aí você tem que analisar não só a sua confiança, mas os aspectos externos. Perfeito. Essa primeira, você tem que falar só em você. Aí, por exemplo, você confia que você vai entregar um projeto? Às vezes, no começo, você vai lá, confia em você, olha, o projeto pode ser mais difícil do que você imagina. E, em algum momento, não é que você desconfia de você. É que você, apesar de se conhecendo muito bem, confia em você, mas aquela famosa frase, você diz sim para o projeto, mas sem medo. Você disse sem medo. Por quê? Porque você acha que você vai conseguir fazer. Mas tem riscos. A vida tem riscos. O projeto pode ser maior do que você imaginava, é diferente do que você imaginava, muitas coisas podem acontecer. Então, assim, existe a confiança, para mim, a definição da frase que eu falo lá para o mundo de crédito mesmo é sim sem medo, não sem risco. Isso é confiança. Eu falo sim, nesse momento, sem medo de que eu vou dar conta das minhas coisas, porque eu já estudei, fiz minha parte, etc e tal, então eu disse para o meu chefe, sim, vou fazer esse projeto. Aí chega uma hora que alguma coisa aconteceu, riscos diferentes, eu vou explicar para ele. Aconteceu isso. Qual a reação dele? Isso já é problema dele. Mas a confiança minha parte de eu saber lidar com as desconfianças dos outros, mas principalmente saber lidar com riscos. Então, o risco está dentro da confiança.
Porque a gente, quando fala de confiança, acha que ela é certeza. Confiança não é certeza. Uhum. Confiança é confiança. Né? Tá, É sim. diferente. Existem riscos na vida. Sim, sim, sim. Então o projeto pode não dar certo mesmo eu confiando que vou fazer. Aliás, não existe ganho sem risco, né? Não existe vida sem risco, né? Sim. Você está no risco o tempo todo. Exato. Mas não quer dizer que você não possa confiar na vida em você. E o que eu acho que é muito legal é que eu acho que assim, primeira coisa é a gente tem que aprender a confiar na gente, porque se a gente não confia, quem vai confiar? Esse é o primeiro ponto, a gente tem que confiar no que a gente pode, que a gente consegue, quem a gente é, né? Aonde que a gente quer chegar, eu acho que e quem a gente foi também faz parte, né? E eu acho que esse é o principal. O resto é isso mesmo que você falou. Que é o risco de você vai lá, coloca, deixa o outro pegar essa confiança sua, que a coisa vai dar certo, porque senão você também não estaria ali. Como líder, né? confiança é mais importante ainda, né? E quando a gente perde a confiança de alguém ou de uma equipe, como retomar? Dá para retomar? Dá. Na minha visão, dá. Então, primeiro, a gente tem que entender o porquê que a gente perdeu a confiança. Você está falando de que você perdeu confiança da equipe ou a equipe perdeu confiança em você? Da equipe perdendo confiança em você. Perdeu confiança. Tem que entender o porquê, né? Para mim, sempre foi... Já aconteceu isso, né? De terem momentos que as pessoas olhavam para mim assim... Por que ele tomou uma atitude tão imbecil assim? Tipo, né? E o que eu falava? Né? Eu falava, peraí, deixa eu ver. Porque eu realmente preciso entender o assunto e aí você se retrata, né? Então, em quem você confia? Você confia em quem é honesto. Quem fala a verdade. Tá. De novo, tem riscos. Porque você pode confiar um trabalho a um estagiário, ele é honesto, né? Mas aí, de novo, entra a hierarquia. Né? Começa um lugar, tipo assim, apesar de eu confiar, eu vou estar tutoriando ele. Então, assim, tem riscos. Então, gerenciar crédito, para mim, eu amo crédito, porque exatamente por causa disso. Porque você lida com a confiança e com riscos, que é a vida. Sim. A vida é feita de fé e riscos, né? Você tem que confiar em você, mas sabe que não vai chegar do seu jeito. Por isso, riscos está no mundo não ser do seu jeito. O projeto ser do seu jeito, a pessoa não ter falado a palavra que você queria ouvir. O mundo não é do seu jeito. Se o mundo não é do seu jeito, tem riscos. Então você tem que confiar em você para olhar para esse mundo, não sei. E quando a gente estava falando da tríade, né? Liberdade, decisão e confiança. Se a gente perde a confiança, seja ela em qualquer uma dessas camadas, como é que fica a liberdade e decisão? Cai por terra. Se você perde a confiança, não tem nem liberdade e a decisão é enviesada. Não é a melhor possível. Perfeito. Esses três pilares, na realidade, são o mesmo. Se Tá. um cai todos os outros. Tá bom. Cai tudo junto. Cai tudo junto. Então, no trabalho, eu faço esse lance de trazer o U, né? De você, peraí. Você tem uma oportunidade de mudar a sua vida. Né? Em qualquer situação, você tem uma oportunidade de mudar a sua vida. E essa oportunidade de mudar a sua vida está no intervalo entre o impulso e a resposta. Então, constantemente, você tem impulsos mentais. E você responde ao mundo constantemente. Entre eles existe um espaço. Se, por exemplo, naquele assunto você já é expert, então você deixa a mente rolar de boas. Impulso, tive um impulso para comer cenoura, estou de dieta, está tudo certo, comi cenoura. Não tem muito o que trabalhar ali. Sim. Mas se eu estou de dieta, teve um impulso de comer brigadeiro, eu preciso parar, porque tem um alerta ali. Não é um impulso sustentável. Né? Então, essa percepção que a gente precisa ter. Né? Perfeito. Que é importante, porque você pode ter muitos processos automáticos, se eles estão funcionando bem, qual o problema? Mas quando tem ruído, e de onde vem o ruído? Dos nossos medos. Né? Então, quando eu brinco, tem intenção, atenção e atitude e medos. Então, o que é esse lugar invisível? Nossos medos. A gente tem medo de quase tudo hoje. Né? E cada vez mais o mundo está mais medroso. Então, quando você olha para os medos, reconhece os medos, você se torna craque em perceber, nossa, isso veio do meu medo. Né? Veio da minha reatividade. Perfeito. E isso resolve muitas coisas, né? Se você praticar pro resto da vida, resolve a sua vida. Sim, literalmente. Sim. Né? Não estou dizendo que é fácil, mas não, é perfeito. Porque aí você reconhecendo isso, você deixa de
controlar em excesso, você ganha a liberdade sua e dos demais, Sim. né? Você Desarma atritos, vícios, Exato. hábitos. Reconhecendo o impulso, né? Viktor Frankl fala isso, né? Entre o impulso e a resposta existe um intervalo. E eu digo, é nesse intervalo que mora o livre-arbítrio. Nesse intervalo, ou você deixa seguir o seu impulso, o cara gritou, eu grito, né? Ou você percebe o impulso, não abre o vidro, como você deu o exemplo, grito, mas sozinho aqui, só para desabafar, e depois passa. Ou respiro, que é que eu chamo uma técnica de easy, né? It's easy. Fala assim. Easy é inspira, sustenta e expira. Tá. Cada vez que tiver um impulso, a coisa mais óbvia do mundo, respira. Já se fala isso há séculos. Sim. Né? E a gente não leva a sério. Então, hoje, a principal prática é inspira, sustenta e respira. Depois dessa prática aqui, você fica observando você. E isso interessado, é ótimo. sabe? Não, isso é ótimo. Até não é para qualquer impulso que você tem, né? Para uma impulso pergunta reativo, para uma pergunta que te fizeram, para uma decisão que você precisa tomar, né? Aliás, uma resposta é uma decisão, né? É um ambiente externo que está te colocando, por exemplo, vai para a praia, está chovendo, respira, o que você vai fazer, né? E pensar. Muito bom. Tem uma prática muito interessante que para quem estiver assistindo eu recomendo, né? É a gente parar de falar eu sou, né? E falar eu estou. Tá? Você fala assim, eu sou ansioso. Pronto, você acabou de se declarar para o mundo como alguém ansioso. Quando é que você vai mudar isso na tua cabeça? Eu estou ansioso. Quando você fala eu estou, substitui o seu por estou, você dá à vida um movimento. Perfeito. Que ela merece e que ela é. Né? Então, assim, eu estou assim agora. Você é chato. Não, eu estou chato. Estou percebendo que eu estou chato. Não, você é chato. Não, não sou chato. De jeito nenhum sou chato. Sou maior do que eu estou colocando no mundo, que é uma opinião, um jeito de estar naquele momento passageiro. Se estou, posso mudar. Como que eu mudo? Então, eu vou começar a observar meus impulsos, de quando eu sou chato, né? Eu vou começar a observar isso. É um trabalho pro resto da vida, mas a gente não veio aqui para brincar de casinha. A gente veio aqui para se desenvolver como ser humano, né? Não existe outra saída. Nós viemos aqui para entender quem a gente é e evoluir. E construir um mundo melhor. E se a gente tem 2/3, né, 66% de oportunidade para melhorar nossa vida pessoal, nossa saúde, nossas empresas, por que eu não faço essas coisas tão profundas, mas simples? Se uma pessoa ouve esse podcast superficialmente, ela vai falar, o que esses malucos estão falando? Né? Por quê? Porque não para ouvir, não dá presença. Se alguém ouve e fala, peraí, deixa eu entender o que eles estão falando, deixa eu praticar aqui. Né? Você vai ver que é muito profundo e mais difícil do que a gente imagina, porque a gente não está habituado. E o mundo tem na minha visão, o mundo tem uma distorção muito grave, que é achar que o simples é fácil e que o complexo é difícil. Não. O simples, muitas vezes, é o mais difícil. E o complexo é a sua verborragia, que você fica inventando coisa na tua cabeça para, inclusive, ser mais fácil. É verdade. É verdade. É mais fácil você justificar do que comer o brigadeiro. Sim. Entendeu? Não, e a hora que você falou, o simples é mais fácil, às vezes é mais difícil, cai muito na vida do dia a dia, nosso principalmente dentro da empresa, né? Não, é só fazer isso aqui, é só ele falar diferente com o cliente. Não é tão simples assim você falar simples. Diferente. Não, era só ele ter feito... era só a reunião ter falado isso na reunião. Eu falei, não, filho, não é tão simples. Esse jeito de falar é só, né? Ele é agressivo. É só colocar um if lá no comando. Não é colocar um if. Não é assim que funciona. Não é mesmo. Pode parecer, mas para colocar o if tem um trabalho interior, né? Gigante. Profundo. Você fala assim, é só não reagir. Se alguém gritar com você, é só não reagir. Mas, mano, como assim? Se desde criança eu fui ensinado a reagir, porque senão eu era um bostinha na rua, né? Eu tinha que me defender, eu tinha que ser a melhor nota, eu tinha que fazer isso, que eu tive que ir pra guerra. Eu tô numa guerra. Tem uma frase, cara, que mudou completamente a minha vida. Eu vou trazer ela aqui. As pessoas estão dispostas a ir para a guerra por uma causa. E até abrir mão das suas vidas. Isso, é verdade. Mas não estão dispostas a abrir mão das causas do seu sofrimento.
Muita verdade. Foda, né? É muita verdade. Quando o Tartan Tulku trouxe para mim isso, um dos meus mestres do yoga, eu falei, uau, Caraca. que porra é essa então? O que é causa de sofrimento? Como é perder a vida? Então, a gente perde saúde, a gente fica ansioso, a gente vai para a guerra, para uma perda de trânsito, vai para a guerra de verdade, né? Nas guerras, né? Mas a gente está sempre guerreando, reativo, brigando, querendo provar nosso valor, nossa opinião, querendo rebaixar o outro, ser melhor que o outro. A gente tá sempre, as torcidas berram, a gente grita na rua, a gente está na guerra, levanta de manhã, vai trabalhar, o pão nosso de cada dia, tal, pau. Tá lá. Mas assim, sem saber um porquê, sem ter a intenção clara. E a gente chega nesses lugares e sofre. E sofre Verdade. todo santo dia. Mas por que você sofre? Qual é a causa? Ninguém quer saber. A causa sempre é o outro. A causa sempre é o outro. Salvo exceções, 90% das causas é você mesmo. É verdade. 90% das causas, o seu sofrimento é sua. Sim, é verdade. A gente está decidindo ter esse sofrimento. Eu né? tô falando Fazer- interno, interno, né? Psicológico. exato, sim, sim. Exato. Não sofrimento externo. Né? Muita gente sofre de fome e não são eles os culpados Perfeito. por Não, sofrer de fome. exato. Tô falando dos sofrimentos psicológicos, né? Não, e nem é fácil resolver eles. Não né? é. Mas é uma questão que a gente tem pra gente não. É uma questão de Não nível tirando. de consciência, né? É. A gente precisa elevar a consciência das pessoas. E o meu trabalho de astrologia é para trazer isso. Gente, eu preciso elevar a consciência de como a gente toma decisões no dia a dia. E pode ser uma decisão errada, pode criar uma guerra, ou pode não feder nem cheirar para o outro. Perfeito. Mas cada palavra sua pode criar, por exemplo, você pode machucar uma pessoa com uma palavra pro resto da vida, Sim. né? Aí a pessoa pode se machucar e ficar remoendo, ela se auto-machuca também pro resto da vida. Então tem dois sofrimentos aí. Eu causei sofrimento pro outro e o outro pegou a bola de fogo e ficou remoendo pro resto da vida. Então tem duas responsabilidades. Todo ser humano é responsável pela sua parte. Quais são as liçõezinhas de casa que a gente pode fazer para começar a levar a nossa forma de decidir? Eu diria a primeira, né? Lembrar que você já foi criança e como criança você era curioso. Tá. Tá. Verdade. A primeira coisa, lembrar que você é curioso, você tem a curiosidade. Primeira coisa. Por quê? Porque a gente é movido à curiosidade, né? A gente é movido à curiosidade. Então, quando você for curioso, a segunda coisa é, olha, cuidado. Segunda parte, não julga, só observa. Então, observar sem julgar é a minha segunda dica. Se observa. Ah, mas por que a gente não se observa? Porque a gente quer resolver para onde? A gente está preso na ansiedade. Observa a ansiedade. Observa a necessidade de querer resolver sua vida agora. Observa. Observa. Observa tudo que você tem de reação. Não julga, só observa. Porque se você julgar, entra uma coisa chamada culpa, que mata tudo. Eu não sou uma pessoa boa. Eu não quero ver. A gente não quer olhar para as nossas, vamos dizer, as nossas coisas negativas. A gente não quer olhar para isso. Assim, todos nós temos um nível de consciência. Todos nós temos um nível de consciência. Então é normal eu não estar no meu melhor. E está tudo bem. Tudo bem. Você não precisa estar no seu melhor. Mas você precisa dar o seu melhor agora de se observar. Né? Chegou a hora, não dá mais tempo. Quando eu vou me observar? É agora. Então a principal dica é, aciona a curiosidade, observa sem julgar e só não julga e fica se observando. Uau, olha eu aqui morrendo de raiva daquela pessoa. Da onde vem a raiva? Para. Só faz a pergunta. Da onde vem essa raiva minha? Né? Da minha intenção boa ou ruim? Sabe, são perguntas simples. Mas só que aí a ansiedade vai ali zoando assim e ela quer resolver na hora. Aí você erra hoje, reconhece, muda a sua resposta, chega amanhã você erra de novo. Aí você entra em trânsito de novo, volta atrás. Não, errou de novo, vai errar de novo mesmo. Né? Então, eu acho que assim, se você não aciona o amor, porque o amor, ele aceita o medo. Nós temos medos, muitos medos.
Os nossos medos inconscientes, invisíveis, dominam as nossas decisões reativas. O medo é a grande ferramenta. Então, o que eu disse que eu trago no meu trabalho? O medo, ó, sabe quem está sentado aqui? Você está tendo 2 entrevistas, né? Uma entrevista com 2 pessoas, ou 2 personagens. Eu e quem está aqui do meu lado. Meu medo. Por onde eu vou, o meu medo me acompanha. Vai. Então, coloca na conta do medo para você se aliviar um pouco. Olha, não fui eu, fui meu medo. Mas não é para você se dar desculpa. É para você perceber, eu não tenho nível de consciência tão alto ainda que meu medo me fez reagir dessa forma. Então, esse observar sem julgar, esse autocarinho, esse autocuidado, de se pegar no colo compassivamente, né? E se dar um tempo, né? Não é aquela coisa assim, vou pegar no meu colo e vou ficar sempre assim. Não. Se dá um tempo, aquele amor com rigor, que é o que eu chamo, você tem que amar você com rigor, né? Com certo concreto. Então, para mim, essa é a maior dica. Se abrace, se olhe, se perceba, se observe, não julgue. Mas seja verdadeiro. Isso aqui não é legal. Não consegui ainda mudar a minha dieta. Ok, mas não é legal, vamos supor. Né? A forma de falar, ok, mas não é legal. Quem fez isso? Meu medo que está aqui do meu lado. Você tem uma ideia? Eu fui para eu faço palestra há quanto tempo? Quase 30 anos que eu faço palestra. E eu fui para um seminário esse fim de semana e me tiraram o chão porque eu fiz uma palestra sem slide. E eu estava pronto para fazer essa palestra com slide. E eu estava ali e quando falaram sem slide, meu coração acelerou. Eu falei, não, tá de sacanagem. Eu, nessa altura do campeonato, com medo de fazer uma palestra de 10 minutos, que eu tinha 10 minutos para fazer uma palestra. Olha que louco. Para um público pequeno, inclusive. Fui para casa, cara, treinei. E nada adiantou. Não saía de mim a ofegância aqui da respiração. Nossa. Falei, que estranho isso. Mas foi na hora que eu tive a sacada de falar. Subi no palco, com isso aqui desse jeito, fiz a palestra inteira assim, o pessoal não percebeu. Falaram que não percebeu, mas eu percebi dentro de mim. Sim. E terminei assim. Gente, fizemos uma excelente palestra. Eu e meu companheiro aqui. Daí todo mundo ficou olhando assim, quê? Meu medo. Daí eles enlouqueceram, porque acho que nunca ninguém fala isso. Eu tô aqui com meu medo, fazendo tudo. Você quer se libertar do medo. Esquece, mano. Você vai se libertar do medo quando você se iluminar. Até lá. Né? É só sombra. É a sombra. Aí tem medo. Mas e o medo? Como é que você separa medo legal e medo ruim? Bom, você sabe quando o medo é reativo e quando ele é criativo. O medo vai te proteger de cair, de ser mordido por uma cobra, é um medo legal. Sim. Né? De não se expor demais, é um medo legal. Você sabe quando é criativo ou reativo. Sim. Não precisa alguém definir isso para você. Estou falando do medo reativo, aquele que te impede de criar sua arte. Ô, Manfio, tá chegando o Move On. Sim. O que você tem para falar aqui a gente pode esperar do Move On esse ano? A Move On você pode esperar um ambiente maravilhoso, né? Sempre com muita alegria, muita amizade, que é isso que a gente construiu. A gente já tem essa cultura instalada nos eventos, então você sabe que você vai lá para encontrar amigos, você vai lá para se divertir, que vai ter palestras sobre o ser humano, você sabe disso. Você também sabe que vai encontrar todos os temas de crédito, né? Então, todo ano, é uma expectativa muito parecida. A gente ir lá para uma festa, né? Tanto que chamava festa antes, que era aniversário da minha empresa. Mas o Move On é um encontro de humanos que fazem negócios. Então, a gente passa pelo sentir. Lembra do pensar e agir? Entre o pensar e o agir existe um canal. Esse canal é o sentir. É isso que eu acho muito legal no Move On. Porque é o único evento que eu vou, que a gente fala de negócios, mas passa pelo humano disso. Isso. Né? Muito aquilo que você fala do crédito humanizado e tal. Que acabei, a gente nem conseguiu entrar e falar muito dele aqui, mas eu acho isso muito legal no fórum. Você traz a parte do humano, porque, cara, são pessoas. Né? É um olhar, muitas vezes durante o fórum, durante as vezes que eu fui, você coloca em você, cara, é mais uma pessoa ali. A gente está tratando com pessoas, a gente está lidando, são pessoas, nossos clientes, são pessoas que a gente está cobrando. Sim.
Cara, eu acho isso fantástico. O ano passado, com aquela bandinha, né? Você lembra que a gente cantou parabéns? Você estava lá o Sim, ano passado? tava. A gente cantou parabéns para uma pessoa que estava fazendo aniversário. Lembra disso? Não sei se você estava nesse momento. Uhum. Mas assim, teve banda, teve isso. É isso. É para a pessoa chegar lá e se sentir em casa. E ao mesmo tempo, palestras técnicas, todos os tipos. Exato. Então, minha proposta de vida, para mim, no trabalho, é assim, eu quero ser feliz no trabalho. Portanto, eu conecto o trabalho com a minha vida pessoal. Uhum. E eu acho que lá é essa conexão também. Você está lá trabalhando e batendo papo, o que hoje está mais comum. Antes Sim. era mais incomum, Uhum. né? Sim, Hoje está mais verdade. comum. E eu acho que o fórum ajudou o mercado, principalmente o mercado financeiro, Perceber isso. a perceber isso, que era meu propósito com o fórum. Né? Exato. Então, eu acho que o fórum vai estar sendo estruturado, tem vários patrocinadores já. Essa semana deve sair o conteúdo nas artes e os conteúdos são parecidos naqueles momentos, né? IA, agora tem muito conteúdo de IA também, né? Uhum. A gente fala de IA, Tem que falar, IA né? sustentável, né? Eu não vou deixar de fazer minha brincadeira do IA2, né? Quem é IA2? Quem que é IA2? Quem comanda é IA. Ah, é verdade. Mas o que é IA2? O que significa IA2? IA2? Não sei o que significa. Intenção, atenção e atitude. IA2, intenção, atenção e atitude. Uma brincadeira para falar que se uma IA não tem intenção, né? Sim. Para onde nós vamos? Perfeito. Se ela não sabe, se a gente pega uma IA que sem ter sido criada intencionalmente por um ser humano, com intenção de prosperidade, que essa é a única intenção para mim, o resto é objetivo. Perfeito. Eu posso ter o objetivo de ganhar dinheiro com IA. E eu posso fazer falcatruas com IA. Uhum. Mas se o ser humano tem uma intenção verdadeira, IA é comandada para o bem. Então, assim... E esse é o grande problema de hoje, né? IA pode acabar com o mundo e, ao mesmo tempo, pode salvar o mundo. É uma decisão humana. Não, gente. E muitos falam disso, eu acho muito legal. Mas, cara, fica aqui meu falar do Move On. Eu acho fantástico. Aconselho, para quem não conhece, vai conhecer, vale muito a pena. É só perguntar para quem já foi. O ano passado tinha 1.700 pessoas. Cara, é muita gente. É muito legal. Bem legal. É bem legal. E é um ponto de encontro, sim, pelo menos para mim, ponto de encontro com amigos de várias regiões do país, sim, que vêm e que você não fala faz tempo. Não vê, né? Que não vê. E é muito louco, porque em outros que eu vou, às vezes, você não tem o mesmo tipo de conversa e às vezes você nem vê. Em quase nenhum, né? A gente vai assim, em eventos que são muito legais, não vou negar, muitos eventos bacanas. Mas que nos corredores é um estresse. Né? As pessoas passam para vender para não sei o quê, e aí não sei o quê, não sei o quê. E no fórum parece que as pessoas esquecem de vender. É verdade. Não pode esquecer de vender, tem que vender lá. Não, também. Eles estão vendendo. Não, mas é uma venda diferente. É uma venda diferente lá, né? Ô, filho, cara, um prazerzaço receber você. Cara, gente, me desculpa você, tinha mais um monte de coisa que eu queria falar aqui de crédito, mas a coisa foi andando pro outro lado e a gente não falou. E aí eu te convido de novo para você vir. Cara, foi fantástico, adorei a conversa. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito. Eu acho que assim, a gente falou o mais importante mesmo, que era para falar, que eu acho que pode mudar um pouco o mundo. De crédito todo mundo sabe, vai lá no Move On que vai saber. Mas eu queria falar sobre o crédito humanizado que você fala. O crédito humanizado é crédito com intenção, né? Porque assim, hoje em dia a gente faz crédito para ganhar dinheiro, não é? E não é isso. A gente também tem que ganhar dinheiro. Também, Kim, né? Também. Você sabe que a gente tem 90 milhões de pessoas negativadas, né? E das quais 40 milhões já estão negativadas há 10 anos. Caramba. Então, como é que você pode chamar que nós no Brasil estamos criando um crédito sustentável? Me fala, 40 milhões estão negativados há 10 anos. Então, assim, virou modelo de crédito. Eu posso não pagar que está tudo bem. Do mesmo jeito que eu vendo a um juros de 15, 10, 9, 8, 15, né? Do mesmo jeito que eu vendo lá alto, a pessoa fala, eu pego e não pago. E esse é para onde o crédito vai ser sustentável se não tiver essa conexão humana de dever de falar assim, se eu pegar aqui, eu vou pagar. Sim. Né? Aí a inadimplência, se fosse por imprevistos, seria 1/10 do que é. Mas não é por imprevistos. É por falta de comunicação, de consciência emocional, de consciência financeira, é por falta de saber vender de um jeito certo, enfim. Tem muitas questões ainda no crédito que... E é a ferramenta social mais poderosa do mundo. Então, vai falar o quê do crédito? O crédito é uma arte, é uma maravilha. Sim, não. É a arte de confiar, né? É a arte de confiar. É o motivo da evolução
cara de qualquer cidade, pessoa, país, qualquer coisa. E não é de agora. Ó, eu não vou falar que é da história. Eu não sei se é desde sempre, mas há mais de um milênio é fácil. Fácil. É a moeda da confiança. Exato. Não, se for levar por aí, então... É isso que eu tô falando, desde sempre. É a moeda da confiança. É verdade. Não. Cara, brigadão, Obrigado. Muito bom. Ah, quer dar um recado final? Não, acho que o recado tá dado. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que eliminar um pouquinho dos nossos medos e ser mais, vamos dizer assim, fiel, mais confiante, né? Para encontrar essa liberdade que todo mundo certamente quer ser livre. Tá ótimo. E, gente, brigadão por ficar até aqui, dá aquele joinha, assina o canal, manda pros amigos, que ajuda a gente pra caramba. E até semana que vem. Valeu. Valeu.